Olá, turma! Vamos iniciar agora a nossa videoaula explicativa do nosso assunto, certo? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre letivo. Vamos continuar, infelizmente, com as nossas aulas remotas, mas eu espero que vocês possam estar estudando, né? Se dedicando para que a gente não pare de aprender, ok? Então, o tema da nossa aula vai ser hardware com segurança, né? Que é um tema trabalhado e proposto no material complementar da nossa disciplina PTPS. Né? Não é um tema que tem na nossa apostila que a gente estava utilizando no primeiro semestre, mas é um tema complementar que vai falar justamente sobre informática, que a gente sabe que a informática, pelo menos hoje em dia, ela é crucial para que você saiba os principais ferramentas, né? Saiba utilizar o computador. Então a gente vai iniciar a nossa aula hoje falando sobre esse tema, ok? Então, para iniciar, vamos iniciar com o seguinte texto. Olá, vamos iniciar nossos estudos conversando um pouco sobre hardware e software. Você já ouviu falar? Já pesquisou sobre eles? Muitas pessoas têm dúvidas ao diferenciá-los. Isso é bem comum, pois os nomes são parecidos e de origem estrangeira. Apesar da semelhança dos nomes, eles são bem diferentes um do outro. Porém, uma vez juntos, eles garantem o bom funcionamento do computador. Então, para início de conversa, a gente vai tratar e vai diferenciar o que é hardware e o que é software. Então, é importante vocês aprenderem, saber o que é um hardware e saber o que é um software, e principalmente saber diferenciar eles, ok? Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês. Na verdade, eu queria falar a definição de computador, né? O que é um computador? O significado da palavra de computador significa uma máquina eletrônica de processamento de dados programada para que, com intervenção humana, consiga realizar operações complexas. Então, essa é a definição de computador, né? Nada mais é do que um dispositivo capaz de processar dados. É importante a gente saber dessa definiçãozinha, porque a gente tem a ideia de computador, só aquele computadorzão de mesa, né? Ou então até mesmo um notebook, mas tablets, né? Smartphones, smart TVs também são considerados tipos de computadores, já que eles conseguem processar dados também. Okay? Então, qual é a diferença entre um hardware e um software? Primeiro a gente vai definir o que é cada um, certo? Então, hardware, o que seria um hardware? São os componentes físicos do computador, ou seja, tudo que podemos tocar. Exemplo, monitor, teclado, mouse, entre outros. Então, o hardware, pessoal, o hardware é a parte física ou a parte que a gente pode tocar do computador, né? Seja um mouse, um teclado, a própria tela, o processador, a placa-mãe. Então, assim, todos os equipamentos físicos do computador é o que a gente chama de hardware, ok? E software são os programas, aplicativos que permitem realizar atividades em um computador. Exemplo, navegadores, jogos, editores de textos, entre outros. Então, já que o hardware é a parte física, o software vai ser a parte lógica do computador, certo? Nada mais é do que um conjunto de instruções que faz com que o hardware, a parte física do computador, funcione, certo? Então, exemplos de software, navegadores como Google Chrome, Facebook, Instagram, tudo isso aí são programas, ok? E esses programas é o que a gente chama de software ou a parte lógica do computador. Então não esqueçam, certo? Hardware é a parte física, tudo aquilo que você pode tocar. E o software é a parte lógica do computador, ok? Não esqueçam dessa diferençazinha aí. Aqui, para ficar mais claro de uma certa forma essa diferença entre hardware e software, vocês podem perceber que o hardware é os equipamentos, né? A parte física, por exemplo, a impressora, o mouse, uma placa, certo? Isso é o hardware, a parte física. E o software são os programas, os navegadores, os editores de textos, enfim. Então é a parte lógica, né? O software e o hardware é a parte física. E agora a gente vai ver, eu gostaria de apresentar para vocês alguns tipos de computadores, né? Já que a gente está dando uma introdução agora no assunto de informática, é importante que vocês conheçam os tipos de computadores. E o primeiro deles é o desktop. Né? O que seria o desktop?
Desktop nada mais é do que o computador de mesa, né? São os mais comuns nas casas e nos ambientes de trabalho. Esse tipo de computador é composto por muitas partes. Você ainda pode adicionar mais peças, como por exemplo uma webcam, uma impressora, ou até mesmo uma caixa de som, né? Então aqui a figurazinha do nosso desktop, o computadorzinho de mesa, né? Ele é constituído por partes, né? Tem uma tela separada, um teclado, um mouse, né? Tem a CPU, enfim, o desktop nada mais é do que esse conjunto de equipamentos aí que a gente conhece como computadorzinho de mesa, né? E o notebook, o que seria um notebook? São computadores que você pode transportar com facilidade porque todas as suas partes estão integradas em uma única peça, de tamanho e peso menor. Então, qual é a grande diferença do notebook? Ele pegou todas aquelas partes e juntou em uma única peça, né? Então, o notebook ele vem com essa finalidade justamente de facilitar o transporte, né? Já que todos os equipamentos do desktop vai estar junto em uma única peça. Okay? E o que seria um netbook? Até então a gente viu que é um notebook. E um net, o que seria? O net, como seu nome sugere, é um computador para uso mais constante e facilitado com a internet. As telas são menores e não há o drive de CD e DVD, mas é possível adicionar um drive externo. Então, um netbook, ele é o primo menor, o irmão menor do notebook, né? Ele é basicamente igual o notebook, só que o grande diferencial é o seu tamanho. Ele é muito menor, o que facilita na hora do manuseio, né? Quem tem que estar manuseando, muitas vezes os notebooks também pesam muito, né? Então o netbook seria uma opção interessante para quem trabalha muito com o transporte do seu computador, do seu computador pessoal. E um tablet, o que seriam os tablets? Os tablets são dispositivos desenvolvidos com a principal finalidade de facilitar, certo, a realização de atividades como navegar na internet, jogar, assistir vídeos, ler livros eletrônicos, né, os nossos famosos e-books e etc. Então, o grande diferencial do tablet é esse, né? É essa facilidade em realizar essas atividades. Mas ele faz praticamente, alguns tablets faz praticamente todas as funções de um computador de mesa ou como um notebook também, certo? E também temos os nossos queridos smartphones, né, que a gente não vive sem, né? Alguns aparelhos celulares fazem quase que as mesmas coisas que um computador, né? Neles você pode editar documentos, navegar na internet, compartilhar informações com seus amigos nas redes sociais, jogar, entre outros. Ah, professor, mas o smartphone é um computador? Lembrem-se daquela definiçãozinha de computador. Computador é todo equipamento eletrônico capaz de processar dados, e o celular faz, como o próprio texto diz, quase a mesma coisa de um computador de mesa, né? Então ele não deixa de ser um computador também, né? E existem outros tipos de computadores também com finalidades específicas, né? Por exemplo, um videogame. Um videogame, ele, dependendo do modelo, né, ele pode te possibilitar a navegação na internet, jogos online também, né? Então ele não deixa de ser um tipo de computador, né, com a finalidade de jogo, de entretenimento, de jogar, né? E as nossas Smart TVs também, né? Muitas marcas, elas te possibilitam navegação na internet, realização de videochamadas através de Skype, assistir na Netflix, assistir vídeos do YouTube. Então, assim, os videogames e as Smart TVs também não deixam de ser algum tipo de computador, não é isso? Então, eu gostaria de finalizar essa nossa primeira introdução do conteúdo aqui, certo? Não esqueçam da diferença entre hardware e software, lembrando que o hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica, ok? E que existe diversos tipos de computadores, né? Temos lá o desktop, que é o computador de mesa, temos o notebook, o netbook, tablets, smartphones, videogames e smart TVs, são todos tipos de computadores, ok? Eu gostaria de finalizar a nossa aula agora com a seguinte frase: não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo sucesso. Ok? Então, bons estudos e um forte abraço.